Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando o primeiro encontro para o ESG deste ano. Meus amados, espero que seus festejos tenham sido maravilhosos e que nós possamos começar o nosso ano com os pés bem voltados para o bem. O pé direito e o pé esquerdo no bem. Não é mesmo? No bem, no amor, na paz, na gratidão, na saúde, não é mesmo? Para que nós possamos evoluir cada dia mais e mais. Meus queridos, nós vamos então começar esse primeiro estudo deste ano e vamos prosseguir depois durante todo o ano, fazendo os nossos estudos, os nossos encontros aqui, como vocês sabem, não é mesmo? E vamos então hoje estudar sobre o tema Movimento Espírita, Conceito e Objetivo. E os objetivos específicos deste estudo são analisar o movimento espírita e o seu objetivo e refletir sobre a diferença entre movimento espírita e doutrina espírita. Como sempre, eu gosto de lembrar vocês, não esqueçam de curtir este vídeo e compartilhar com aqueles que vocês sabem que gostam de estudos e assuntos espiritualistas. Vocês sabem que quando nós curtimos os vídeos aqui, o algoritmo do YouTube entende que esse material é bom para nós. Então ele espalha esse material também para outras pessoas, que é o que nós queremos, não é mesmo? Espalhar o bem, espalhar essas notícias maravilhosas que nós recebemos através dos estudos do ESG e espalhar tudo que seja luz para a nossa evolução e para o nosso crescimento. Então, meus amados, como eu sempre faço, eu vou ir lendo aqui o material que nós temos e posteriormente eu teço breves comentários. Ok? Recordem-se também que aqui logo abaixo na descrição do vídeo fica para vocês aí os links da FEB, Federação Espírita Brasileira, para aqueles que não têm condições de comprar o material poder baixar para si, tanto as apostilas do ESG, no caso aqui o tomo 1 que nós estamos estudando, como também as obras básicas de Allan Kardec, ok? Então ficam aí logo abaixo na descrição do vídeo os links para vocês poderem baixar para si para estudos deste material maravilhoso que a FEB nos proporciona a todos. Então vamos à leitura do nosso material. Movimento Espírita, Conceito e Objetivo. Em verdade, não se pode falar em movimento espírita antes da codificação, pois somente após esta é que o Espiritismo surgiu como doutrina. A movimentação humana em torno das ideias espíritas só aconteceu após a revelação destas pelo plano espiritual e sua posterior compilação por Allan Kardec. Só a partir daí, portanto, há que falar em ação dos espíritas, visando a propagação do espiritismo. Sendo assim, diremos que movimento espírita é o conjunto das atividades que tem por objetivo estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita, contida nas obras básicas de Allan Kardec, colocando-a ao alcance e ao serviço de toda a humanidade. As atividades que compõem o movimento espírita são realizadas por pessoas isoladamente ou em conjunto e por instituições espíritas. As instituições espíritas compreendem os grupos, centros ou sociedades espíritas que desenvolvem atividades gerais de estudo, difusão e prática da doutrina espírita e que podem ser de pequeno, médio ou grande porte. As entidades federativas que desenvolvem as atividades de união das instituições espíritas e unificação do movimento espírita. Lembrando que este assunto será estudado no próximo roteiro. As entidades especializadas que desenvolvem atividades espíritas específicas, tais como as de assistência e promoção social e as de divulgação doutrinária. Os pequenos grupos de estudos do espiritismo, fundamentalmente voltados para o estudo inicial
da doutrina espírita. A ação dos espíritas em torno da divulgação do espiritismo enfrenta, porém, muitos obstáculos. Kardec os entrevê, como se constata em vários de seus escritos. Muitas de suas palavras, embora reflitam a situação da época do surgimento da doutrina espírita, aplicam-se com as devidas adaptações à atualidade. Assim é que, conforme acentua, um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. O único meio de evitá-la, se não quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é formulá-la em todas as suas partes e até nos mais mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza que impossível se torne qualquer interpretação divergente. Somente o Espiritismo, bem entendido e bem compreendido, pode tornar-se, conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. Mais adiante continua: 2 elementos hão de concorrer para o progresso do Espiritismo: o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de a popularizar. O desenvolvimento cada dia maior que ela toma multiplica as nossas relações, que somente tendem a ampliar-se pelo impulso que lhe darão a nova edição de O Livro dos Espíritos e a publicação que se fará a esse propósito. Como se vê, essas palavras do codificador datam da época da 2ª edição de O Livro dos Espíritos, em 1860, ocasião em que a doutrina espírita ainda estava sendo elaborada, denotando, contudo, a sua preocupação quanto à unidade do espiritismo, para que fosse bem compreendido e assim corretamente divulgado. O mesmo sucede quando se reporta, por exemplo, aos cismas ou divisões que podem surgir entre os espíritas. Diz o codificador: uma questão que desde logo se apresenta é a dos cismas, divisões, que poderão nascer no seio da doutrina. Estará preservado deles o espiritismo? Não, certamente, porque terá, sobretudo no começo, de lutar contra as ideias pessoais, sempre absolutas, tenazes, refratárias, a se amalgamarem com as ideias dos demais, e contra a ambição dos que, a despeito de tudo, se empenham por ligar seus nomes a uma inovação qualquer, dos que criam novidades só para poderem dizer que não pensam ou agem como os outros, pois lhes sofre o amor próprio por ocuparem uma posição secundária. Se, porém, o espiritismo não pode escapar às fraquezas humanas, com as quais se tem de contar sempre, pode todavia neutralizar-lhes as consequências, e isto é o essencial. É de notar-se que os vários sistemas divergentes surgidos na origem do espiritismo, sobre a maneira de explicarem-se os fatos, foram desaparecendo à medida que a doutrina se completou por meio da observação e de uma teoria racional. É este um fato notório do qual se pode concluir que as últimas divergências se apagarão com a elucidação integral de todas as partes da doutrina. Mas haverá sempre os dissidentes, de ânimo prevenido e interessados, por um motivo ou outro, a constituir bando à parte. Contra a pretensão desses é que cumpre se premunam os demais. Para assegurar-se no futuro a unidade, uma condição se faz indispensável: que todas as partes do conjunto da doutrina sejam determinadas com precisão e clareza, sem que coisa alguma fique imprecisa. Para isso procedemos de maneira que os nossos escritos não se prestem a interpretações contraditórias, e cuidaremos de que assim aconteça sempre. Quando for dito peremptoriamente e sem ambiguidade que 2 e 2 são 4, ninguém poderá pretender que se quis dizer que 2 e 2 fazem 5. Consequentemente, seitas poderão formar-se ao lado da doutrina, seitas que não lhe adotem os princípios ou todos os princípios, porém não dentro da doutrina, por efeito de interpretação dos textos, como tantas se formaram sobre o sentido das próprias palavras do Evangelho.
É este um primeiro ponto de capital importância. O segundo ponto está em não sair do âmbito das ideias práticas. Se é certo que a utopia da véspera se torna muitas vezes a verdade do dia seguinte, deixemos que o dia seguinte realize a utopia da véspera, porém não atravanquemos a doutrina de princípios que possam ser considerados quiméricos e fazer que arrepilam os homens positivos. O terceiro ponto, enfim, é inerente ao caráter essencialmente progressivo da doutrina. Pelo fato de ela não se embalar com sonhos irrealizáveis, não se segue que se imobilize no presente. Apoiada tão só nas leis da natureza, não pode variar mais do que estas leis. Mas, se uma nova lei for descoberta, tem ela que se pôr de acordo com essa lei. Não lhe cabe fechar a porta a nenhum progresso sob a pena de se suicidar. Assimilando todas as ideias reconhecidamente justas de qualquer ordem que sejam, físicas ou metafísicas, ela jamais será ultrapassada, constituindo isso uma das principais garantias de sua perpetuidade. Essas considerações do codificador, como outras que se encontram esparsas por toda a sua obra, formam um conjunto de instruções que, ao serem seguidas, darão ao movimento espírita as condições necessárias para que atinja o seu objetivo, que, como vimos, são o estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita, colocando-a ao alcance e ao serviço da humanidade. Movimento espírita e doutrina espírita. O conceito de movimento espírita antes mencionado torna clara a diferença entre este e doutrina espírita. Movimento espírita é, desse modo, a ação dos espíritas, enquanto que doutrina espírita é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. Todas as demais obras espíritas, por mais preciosas que sejam ou venham a ser, são e serão obras complementares, sem que isso diminua o extraordinário valor de muitas delas, pois a doutrina espírita é, como a definiu o próprio codificador, essencialmente progressiva. A doutrina espírita está imune a deturpações, porque qualquer ideia ou conceito que se mostre incompatível com os princípios consagrados nas obras da codificação poderá ser tudo menos espiritismo. Já o movimento espírita, por ser movimento livre de pessoas e instituições humanas, sem obrigações de obediência compulsória e hierarquias religiosas que não possuímos, não goza da mesma imunidade, exigindo, em razão disso, de cada espírita em particular e de cada grupo ou instituição espírita, uma vigilância permanente, no mais alto sentido, para que nenhuma deturpação comprometa a pureza dos ideais que abraçamos. A força da doutrina espírita está em seus princípios e na sua permanente possibilidade de comprovação. A razão de ser do movimento espírita só pode ser a divulgação e a prática da doutrina espírita. É nesse sentido que todas as potencialidades dos espíritas devem ser canalizadas para a difusão e a vivência do Evangelho redivivo, à luz da imortalidade e da reencarnação, da justiça perfeita e do inesgotável amor divino. Cada página do livro, jornal ou revista espírita, cada programa espírita de rádio ou televisão, cada palestra ou conferência espírita, constituem sagrada oportunidade para a divulgação dos princípios e dos esclarecimentos da doutrina dos espíritos, levando à alma do povo as sementes da consolação e da esperança, do entendimento superior da vida e de uma nova conceituação da verdadeira fraternidade, com base nas sublimes verdades reveladas pelo Consolador prometido e enviado por Jesus. Todo aquele a quem a luz doutrina espírita já iluminou tem o indeclinável dever de aproveitar integralmente as possibilidades que o Senhor da Vinha lhe concede para estender a luz do conhecimento e do amor,
com simplicidade e eficiência, desprendimento e sinceridade. Para falar ao povo simples, o exemplo de Jesus não deve ser esquecido. A linguagem deve ser singela e direta, franca e fácil, como a própria verdade. Importante é levar a mensagem do Espiritismo ao povo com correção e nobreza, elevação e dignidade. Assim como exorta Emmanuel, que não devemos especificar os deveres dos espíritas cristãos, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo, que todo discípulo deve tomar como roteiro da sua vida. Por isso, os agrupamentos espíritas necessitam entender que o seu aparelhamento não pode ser análogo ao das associações propriamente humanas. Um grêmio espírita cristão deve ter, mais que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Em uma entidade doutrinária, quando surgem as dissensões e lutas internas, revelando partidarismos e hostilidades, é sinal de ausência do Evangelho nos corações, demonstrando-se pelo excesso de material humano e pressagiando o naufrágio das intenções mais generosas. Nesses núcleos de estudo, nenhuma realização se fará sem fraternidade e humildade legítimas, sendo imprescindível que todos os companheiros entre si vigiem na boa vontade e na sinceridade, a fim de não transformarem a excelência do seu patrimônio espiritual numa reprodução dos conventículos católicos inutilizados pela intriga e pelo fingimento. Cuidemos, pois, para que a doutrina espírita se apresente sempre diante do mundo, com a sua pureza original, buscando vivenciar os seus princípios enquanto realizamos as atividades que nos competem dentro do movimento espírita. Então, meus queridos, creio que esse material não seja necessário muitas considerações, não é mesmo? Ele se autoexplica. Aqui o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, explica muito bem o que deve ser feito para que o movimento espírita não denigra a doutrina espírita, ou seja, é preciso ser unificada as palavras que foram ditadas pelos espíritos, não é mesmo? Deve ter unidade no movimento espírita. Nós sabemos que onde existem seres humanos, existem também divergências, não é mesmo? Mas onde há um movimento espírita, não pode haver a divergência das palavras da doutrina de base que foram ditadas pelos espíritos, não é? Então, é importantíssimo que a casa, que a instituição, que o agrupamento, que os grupos, que as associações espíritas estejam baseadas nas obras de base que Allan Kardec nos deixou, não é? Que foram ditadas pelos espíritos e que foram então codificadas por ele. São os 5 livros base e também o livro O que é o Espiritismo. E temos também as obras póstumas de Allan Kardec. Então, essas são as bases para as instituições, grupos, agrupamentos, associações espíritas. Esta é a unificação da doutrina espírita. Todas as obras que vieram depois, que são importantíssimas, são obras que são complementares, não é mesmo? De suma importância, mas que não fogem da base espírita. Para isso, o codificador reuniu os livros de base, não é mesmo? Então, há um material vastíssimo para estudo e para que haja essa unidade entre os espíritas. Porque o estudo espiritista é maravilhoso, gente. Ele embasa o nosso coração e nosso caminho para a nossa eternidade. Ok, queridos? Então, assim, dessa forma, hoje vou me despedindo de vocês, desejando boas reflexões e bons estudos a todos vocês. Lembrando que as referências bibliográficas estão aqui logo após o nosso estudo no tomo 1, não é mesmo? Basta que vocês possam consultar aí esse estudo que nós vimos hoje. Estão na apostila do tomo 1. E os convido então para que todas as segundas-feiras às 19 horas vocês venham estar aqui comigo
no canal Universo da Mulher, para que nós possamos fazer o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas, para que nós possamos nos reunir em favor de fazermos o Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras às 18h30, para que possamos estar aqui reunidos estudando a obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras às 18 horas, para, através do momento do passe, recebermos os fluidos da espiritualidade superior. Sendo assim, queridos, desejo que nosso amado Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso amigo sempre fiel, que nossa Mãezinha Santíssima Maria de Nazaré, que todos os espíritos superiores e venerandos amigos que sempre nos acompanham, continuem conosco, nos estimulando ao bem, e que nós possamos refletir, estudar, nos dedicar e sermos gratos a tão grande amor que nunca nos deixa sós. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, queridos e queridas. Muita paz, muita luz, muitas bênçãos e um maravilhoso ano novo a todos nós.